Shalom, shalom, leitores abençoados do livro Uma Igreja com Propósitos, de Rick Warren. Vamos continuar hoje falando da parte 2, tornando-se uma igreja dirigida por propósitos. Porém, hoje nós iniciaremos aí a leitura do capítulo 7, organizar os propósitos. Vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Lucas capítulo 5, versículo 38. Os dois pregadores mais importantes do século XVIII foram George Whitefield e John Wesley. Embora vivessem na mesma época e fossem ambos poderosamente usados por Deus, havia significativas diferenças teológicas entre eles, bem como na organização de seus ministérios. Whitefield era mais conhecido por suas pregações. Durante sua vida, pregou mais de 18 mil sermões. Certa vez, falou para aproximadamente 100 mil pessoas num lugar próximo à cidade de Glasgow, na Escócia. Sua jornada de pregações na América do Norte estimulou a despertar o conhecimento como grande reavivamento. Apesar disso, os biógrafos apontam que Whitefield geralmente deixava seus convertidos sem nenhuma organização, fazendo que seu trabalho tivesse curta duração. Hoje, poucos cristãos conhecem o nome de George Whitefield. Já o nome John Wesley ainda é reconhecido por milhões de cristãos. Por quê? Ele era pregador itinerante e, assim como Whitefield, fazia grandes cruzadas evangelísticas ao ar livre, mas era também um organizador. Ele criou uma estrutura organizacional para cumprir seu propósito, que continuou mesmo após sua morte. Essa organização é conhecida como Igreja Metodista. Para que qualquer renovação numa igreja seja duradoura, é necessário que haja uma estrutura para sustentá-la e apoiá-la. Não basta comunicar sua declaração de propósito, você deve organizar a igreja em torno dos propósitos. Lembre-se de que o equilíbrio é a chave para uma igreja saudável. A maioria das igrejas evangélicas já adota os 5 propósitos de uma forma ou de outra, mas não os utiliza de forma equilibrada. Uma igreja pode ser forte na adoração, mas fraca no discipulado. Outra pode ser forte no evangelismo, porém fraca no ministério. Por que isso ocorre? É uma tendência natural dos líderes enfatizar o que acham ser importante e negligenciar coisas que não aprovam. Por todo o mundo, você pode encontrar igrejas que se tornaram uma extensão dos talentos do pastor. A não ser que você desenvolva um sistema e uma estrutura para equilibrar os 5 propósitos. Sua igreja terá a tendência de enfatizar o propósito que melhor expressa os dons e afinidades do pastor. A história mostra que as igrejas têm tomado 5 formas básicas dependendo do propósito que enfatizam. 5 tipos de igrejas. A igreja ganhadora de almas. Se o pastor tem o evangelismo como objetivo principal, então a igreja se torna uma ganhadora de almas. Se esse é o alvo principal da igreja, ela está sempre alcançando os perdidos. As expressões que você provavelmente escuta nessas igrejas são testemunho, evangelismo, salvação, decisões para Cristo, batismo, visitação, apelo e cruzadas. Numa igreja ganhadora de almas, qualquer coisa que não seja evangelismo é considerada secundária. A igreja das experiências com Deus. Se a paixão e os dons do pastor estão na área de adoração, ele instintivamente leva a igreja para esse lado. O enfoque está em se deleitar no Senhor por meio da adoração. A terminologia básica nessa igreja é louvor, oração, adoração, música, dons espirituais, espírito, poder e reavivamento. Nesse tipo de igreja, o culto tem mais adoração do que qualquer outra coisa. Tenho observado igrejas pentecostais e tradicionais do tipo experiência com Deus. A igreja reunião familiar. A congregação cujo enfoque principal é a comunhão é a igreja reunião familiar. Ela é moldada por um pastor que tem facilidade em relacionar-se, ama as pessoas e gasta a maior parte do tempo cuidando dos membros.
Ele trabalha mais como capelão que como qualquer outra coisa. As palavras mais usadas são amor, pertencer, comunhão, cuidado, relacionamentos, encontros, pequenos grupos e diversão. Na igreja da reunião familiar, a comunhão é mais importante que os objetivos. A maioria das igrejas estruturadas desse modo tem menos de 200 membros, uma vez que esse é o número máximo de pessoas que um pastor pode cuidar pessoalmente. Minha estimativa é que 80% das igrejas americanas pertencem a essa categoria. A igreja reunião de família pode não alcançar muitas metas, mas é quase indestrutível. Pode sobreviver às pregações ruins, limitações financeiras, falta de crescimento e até divisões. Os relacionamentos são a cola que mantém seus membros unidos. A igreja sala de aula. A igreja sala de aula se desenvolve quando o pastor vê no professor seu papel principal. Se o ensino é o dom que ele tem, toda a ênfase recai sobre a pregação e o ensino. As outras tarefas da igreja são descartadas. O pastor age como especialista em instrução e os membros vão ao templo com blocos de anotações, fazem seu apontamento e vão para casa. A terminologia básica de uma igreja sala de aula é a pregação expositiva, estudo bíblico, grego e hebraico, doutrina, conhecimento, verdade e discipulado. Essas igrejas são, não poucas vezes bíblicas, até no nome. A Igreja da Consciência Social. O pastor da Igreja da Consciência Social se vê como profeta e reformador. Esse tipo de congregação existe para mudar o grupo social. Está cheia de ativistas, cumpridores da palavra e pode ser uma igreja liberal ou conservadora. As igrejas liberais tendem a focar a injustiça na sociedade, enquanto as conservadoras tendem a focar o declínio moral. Tanto uma quanto a outra creem que a igreja deve ser participante do processo político e que seus membros devem sempre estar envolvidos em algum movimento. As expressões usuais nessas igrejas são necessidade, servir, compartilhar, ministrar, se posicionar e fazer alguma coisa. Reconheço que generalizei as situações e isso nunca conta a história toda. Algumas igrejas são a mistura de 2 ou 3 dessas categorias. O ponto principal é que, se não houver planos para equilibrar os 5 propósitos, a maioria das igrejas irá abraçar apenas um e negligenciar os demais. Alguns aspectos importantes podem ser observados nessas categorias de igrejas. Os membros normalmente consideram sua igreja a mais espiritual. Isso acontece porque as pessoas são atraídas pelo tipo de igreja que corresponda às próprias afinidades e dons. Todos nós queremos participar de uma igreja que priorize aquilo que sentimos, ser o mais importante. A verdade é que todos esses 5 propósitos são importantes e devem ser equilibrados para que a igreja seja saudável. Muitos conflitos são causados quando a igreja chama um pastor cujos dons e afinidades não se assemelham aos que ela está habituada. Por exemplo, se a igreja reunião familiar passar a ser dirigida por um evangelista ou um reformador, com certeza a coisa vai pegar fogo. Essa é a receita para o desastre. 5 principais movimentos para-eclesiásticos. Acho interessante observar que os principais movimentos para-eclesiásticos foram iniciados nos últimos 40 anos e se especializam em um dos propósitos da igreja. De tempo em tempos, Deus levantou movimentos paralelos a fim de enfatizar algum propósito negligenciado pela igreja. Creio que seja válido e até útil que as organizações para-eclesiásticas se concentrem em apenas um propósito, pois isso causa maior impacto à igreja. Movimento de renovação leiga. Esse movimento tem forçado a igreja a reavaliar o ministério de todos os cristãos. Organizações como a Faith at Work, Fé em Ação, Leite Lodge, Cabana dos Leigos, Church of the Savior, Igreja do Salvador e escritores como Elton Trueblood, Findlay Edge e David Honey têm sido usados por Deus para enfatizar o chamado de Deus a todos os cristãos para o serviço. Movimento de formação espiritual discipulado.
Esse movimento enfatiza o desenvolvimento de cristãos a um estado de maturidade plena. Organizações como Navigator, Navegadores Worldwide, Discipleship, Discipulado Mundial, Cruzado Estudantil e Profissional para Cristo, e escritores como Wayne Moore, Gary Kuhner, Jenny Jetson, Richard Foster e Dallas Willard têm trazido de volta a importância de se edificar cristãos e estabelecer disciplinas espirituais em cada pessoa. Movimento de adoração / renovação. Concentra-se na adoração e em sua importância para a igreja. Teve início com o movimento de Jesus no princípio da década de 1970 e foi seguido por renovações carismáticas e litúrgicas. Mais recentemente, a ênfase na adoração contemporânea nos trouxe nova música, novas formas de louvor e maior apelo à adoração congregacional. Organizações como a Nata Music e Osana Integrate desempenham um papel relevante em formar e multiplicar novos estilos de adoração. Movimento de crescimento de igreja. Esse movimento tem ajudado a igreja a se concentrar em evangelismo, missões e crescimento, começando com os livros de Donald McGavran, Peter Wagner, Elmer Towns, Win Arn e inúmeros professores de instituições teológicas. O movimento cresceu nos anos de 1980 por meio de consultores de crescimento, seminários e pastores de renome. Movimento de pequenos grupos / cuidado pastoral. A missão do movimento de pequenos grupos / cuidado pastoral é enfocar o trabalho da igreja na comunhão e nos relacionamentos dentro do corpo. O modelo coreano de igrejas em células e organizações como Thought Ministries, Serendipity Care Giver e Step Ministry mostram-nos o valor dos pequenos grupos e a importância do cuidado individual. Devemos agradecer a Deus a existência de todos esses movimentos, organizações e escritores. Cada um, ao enfatizar um propósito diferente, transmite uma mensagem importante para a igreja e representa um chamado ao despertamento, mantendo sua igreja equilibrada. Os movimentos, por natureza, especializam-se em produzir impacto. Não há nada de errado como a especialização. Quando necessito de uma cirurgia, procuro um médico especialista nessa área, mas nenhum especialista pode me explicar tudo o que acontece em meu corpo. Da mesma forma, nenhum movimento para-eclesiástico pode oferecer tudo o que o corpo de Cristo necessita para ser saudável. Cada um enfatiza somente uma parte desse todo. A perspectiva ampla é fundamental para que cada igreja reconheça a importância de equilibrar os 5 propósitos. Um pastor amigo meu aprendeu em um seminário que os pequenos grupos são a chave para o crescimento. Quando voltou para a sua igreja, refez totalmente a estrutura de sua congregação, adotando o sistema de rede de células. Passados 6 meses, ele participou de outro seminário, também bastante popular, onde lhe falaram que cultos para os não cristãos eram essenciais ao processo de crescimento. Voltando à sua igreja, instituiu nova ordem e novo estilo de culto. Ao receber 3 folhetos sobre seminários em uma só semana, ficou indignado. Um deles ousadamente proclamava: a escola bíblica dominical, agente de crescimento da igreja. Outro sugeria: discipulado 1 a 1, o segredo para o crescimento. O terceiro era de uma conferencista intitulada Pregação expositiva para o crescimento da igreja. Ele ficou tão frustrado a respeito do que era a chave para o crescimento da igreja que nunca mais foi a nenhum desses seminários e congressos. Não o culpo. Muitas vezes me senti da mesma forma. Em cada uma daquelas conferências, o que ele ouviu era verdadeiro, porém mostrava apenas parte da tarefa da igreja. É muito simplista e incorreto sugerir que o único fator seja o segredo para o crescimento da igreja. Não existe uma chave única para a saúde e o crescimento da igreja. Existem várias. Ela não foi chamada para fazer uma única coisa, e sim muitas. Por isso, o equilíbrio é tão importante. Costumo dizer à minha equipe de colaboradores que a 9ª bem-aventurança é: abençoados sois vós,
os equilibrados, pois durarão mais que os outros. Paulo indica claramente em 1 Coríntios capítulo 12 que o corpo de Cristo tem muitas partes. Não é somente uma mão, uma boca ou um olho. É um sistema de partes e órgãos interrelacionados. O corpo humano é composto de sistemas diferentes: respiratório, circulatório, nervoso, digestivo, etc. Quando todos estão em equilíbrio, a consequência é a saúde do corpo. Falta de equilíbrio é doença. Da mesma forma, equilibrar os propósitos do Novo Testamento traz saúde espiritual ao corpo de Cristo. Nossa igreja é organizada em torno de 2 conceitos simples para assegurar equilíbrio. Nós os chamamos círculos de compromisso e processo de desenvolvimento de vida. Eles representam a maneira pela qual aplicamos os 5 propósitos na Saddleback. O processo de desenvolvimento de vida, um campo de beisebol em forma de diamante, ilustra o que fazemos na igreja. Os círculos de compromisso, 5 círculos concêntricos, ilustra com quem fazemos. Desenvolvi esses conceitos em 1974, quando era um jovem pastor, antes do início da nossa igreja. Hoje, com milhares de membros, ainda construímos tudo com base nos 2 diagramas. Eles nos foram muito úteis. Os círculos concêntricos representam uma forma de compreender os diferentes níveis de compromisso e maturidade em sua igreja. O campo de beisebol em forma de diamante representa o processo de levar pessoas de pouco ou nenhum envolvimento a níveis de maior compromisso e maturidade. Observe sua igreja de uma nova perspectiva. Todos os membros estão igualmente comprometidos com Cristo? Estão no mesmo nível de maturidade espiritual? É claro que não. Alguns são altamente comprometidos e muito maduros. Outros são descompromissados e espiritualmente imaturos. Entre esses 2 grupos, há pessoas em vários estágios de crescimento espiritual. Na Igreja com Propósitos, identificamos 5 níveis de compromisso. Eles estão relacionados com os propósitos da Igreja. No gráfico dos círculos concêntricos, cada um representa um nível diferente de compromisso. Começando de muito pouco compromisso, pessoas que vão aos cultos ocasionalmente, até o nível de compromisso muito maduro, gente comprometida em usar seus dons espirituais para ministrar a outras pessoas. Com base em minha descrição desses diferentes grupos, você irá reconhecer que eles também existem em sua igreja. Os círculos de compromisso. O objetivo de nossa igreja é levar as pessoas do círculo externo, baixo compromisso / maturidade, para o círculo interno, alto compromisso / maturidade. Esse processo é denominado levar as pessoas da comunidade para o núcleo. A comunidade. A comunidade é o seu ponto de partida. É o conjunto de não cristãos perdidos que vivem a certa distância da igreja e não têm nenhum compromisso com Jesus Cristo ou alguma igreja. São os 100 igrejas que você precisa alcançar. Sua comunidade é onde o propósito do evangelismo acontece. Esse círculo é maior porque contém o maior número de pessoas. Durante nosso período de crescimento, condensamos a definição de comunidade de tal forma que nos referimos ao povo pelo termo sem igreja ou frequentadores ocasionais. Se você visitar 4 vezes nossa igreja e se identificar no cartão de registro ou no envelope de ofertas, seu nome irá para o banco de dados. Esses são nossos alvos evangelísticos mais prováveis. Na época em que escrevi este livro, tínhamos mais de 31 mil nomes de frequentadores ocasionais. Isso representa cerca de 10% da população da nossa área. Nossa meta final é abranger toda a comunidade, dando a cada pessoa a chave de ouvir falar de Cristo. A multidão. O círculo seguinte, um pouco menor, representa o grupo de pessoas que são chamados multidão. Inclui todos os que frequentam os cultos dominicais. São nossos frequentadores regulares. A multidão é composta de cristãos e não cristãos. Todos têm em comum o compromisso de assistir regularmente ao nosso culto de adoração. Não é um grande compromisso, mas já é um bom começo. Quando alguém se transfere da comunidade para a multidão, você alcançou um grande progresso com relação a essa pessoa. Mesmo que um não cristão não possa adorar de verdade,
Ele assiste à adoração dos cristãos. Estou convencido de que a adoração genuína é um poderoso testemunho aos não cristãos, quando feita no estilo que atinge a sensibilidade deles. Explico isso em detalhes mais adiante. Se o não cristão se compromete a participar regularmente de nossos cultos, acredito que é apenas uma questão de tempo até ele aceitar Cristo. Depois que isso acontece, nosso alvo é levá-la para o nível seguinte de compromisso, a congregação. A congregação é um grupo oficial de membros de nossa igreja. Eles foram batizados e assumiram o compromisso de participar da família de nossa igreja. Agora são mais que meros frequentadores, estão comprometidos com o propósito da comunhão. Esse é um compromisso de suma importância. A vida cristã não é só questão de crença, significa também pertencer à família. Depois de assumir um compromisso com Cristo, é preciso haver encorajamento para o passo seguinte, o envolvimento com o corpo de Cristo, a igreja. Em nossa comunidade, somente os que receberam Cristo, foram batizados, participaram do curso de membresia e assinaram o pacto de membresia, são considerados parte da congregação. Sempre tomamos providências para que não haja membros inativos na congregação, o que resulta na exclusão de centenas de nomes a cada ano. Não estamos interessados numa grande lista, e sim num hall verdadeiro com pessoas genuínas, ativas e envolvidas. Certa vez preguei numa igreja que, apesar de contar mais de 1.000 membros em seu hall, não mais de 200 pessoas participaram dos cultos. Qual a vantagem de ter esse tipo de membresia? Se em sua igreja há mais pessoas no hall de membros que nos cultos, você deve reconsiderar seriamente o significado de membresia na sua congregação. Ter mais frequentadores que membros significa que sua igreja está sendo efetiva em atrair os sem igreja e competente no trabalho evangelístico. Um bom indicador da eficácia da igreja no evangelismo é quando as pessoas que frequentam como parte da multidão excede em pelo menos 25% os membros da congregação. Por exemplo, se você tem 200 membros, deve ter 250 pessoas em média de frequência. Se o número for menor, significa que ninguém está convidando os não cristãos para os cultos. Em nossa comunidade, a multidão é 100% maior que a congregação. Os comprometidos. Há em sua igreja pessoas consagradas que estão crescendo e levam a sério sua fé, mas que por alguma razão não estão servindo em algum ministério da igreja. Chamamos essas pessoas comprometidos. Elas oram, contribuem e dedicam seu crescimento pelo discipulado, mas ainda não se envolveram no ministério. Em nossa igreja, consideramos parte desse grupo aqueles que fizeram nosso curso, comprometidos com a maturidade, e assinaram o cartão de pacto de maturidade. O cartão indica um compromisso com 3 hábitos espirituais: ter um momento a sós com Deus, geralmente, dar o dízimo e ser ativo num pequeno grupo. Esses 3 hábitos são essenciais ao crescimento espiritual. Enquanto eu escrevi esse livro, cerca de 70% da sede Libec assinou o pacto de membresia e faz parte do grupo Comprometidos. O núcleo é o menor grupo por representar o nível de compromisso mais profundo. É formado por uma minoria de trabalhadores e líderes dedicados, comprometidos com ministrar aos outros. É o grupo que lidera e serve em vários ministérios da nossa igreja. Professores da EBD, diáconos, músicos, conselheiros de jovens e outros. Sem eles, nossa igreja teria estagnado. Os trabalhadores do núcleo constituem o coração da igreja. Temos uma estratégia para descobrir em que ministério cada um melhor se encaixa. Isso inclui o curso Descobrindo o Seu Ministério, o preenchimento do perfil Forma, uma entrevista sobre ministério pessoal, ser comissionado como líder da igreja e a frequência reunião mensal de treinamento exclusivo para o núcleo, que na época era de aproximadamente 30%. Faço qualquer coisa por eles, pois são o segredo de nossa força. Se eu morresse agora, a minha igreja continuaria a crescer, por causa da base formada por esses ministros. O que acontece quando alguém chega ao núcleo? Nós o mandamos de volta à comunidade para ministrar. Jesus reconheceu diferentes níveis de compromisso.
O Senhor reconheceu que cada pessoa vive num nível de compromisso espiritual. Sempre fico fascinado quando leio a conversa que ele teve com um peregrino espiritual, vendo que ele tinha respondido sabiamente. Jesus lhes disse: "Você não está longe do reino de Deus." Marcos capítulo 12, versículo 34. Não está longe? Isso significa que Jesus reconhecia etapas de compreensão e compromisso espiritual, mesmo entre os não cristãos. O ministério de Jesus incluía ministrar a comunidade, alimentar a multidão, ajuntar a congregação, desafiar os comprometidos e discipular o núcleo. Essas 5 tarefas são evidentes do Evangelho. Devemos seguir o exemplo do Senhor. Jesus começava de onde as pessoas estavam, no nível de compromisso de cada um. Geralmente, prendia o interesse deles, despertando-lhes o desejo de conhecer mais. Assim, enquanto o povo seguia, Jesus ia, lenta e gentilmente esclarecendo a verdade sobre o reino de Deus e requerendo um nível de compromisso mais profundo. Fazia isso, no entanto, somente quando seus seguidores haviam alcançado um estágio mais elevado de compreensão. No primeiro encontro com João e André, Jesus disse apenas: "Venham e verão." João capítulo 1, versículo 39. Não exigiu nada, somente os convidou a conhecê-lo. Ele permitiu que observasse seu ministério sem exigir grande compromisso. Não estava pregando o evangelho água com açúcar, apenas criando interesse. Enquanto o grupo de seguidores crescia, até se tornar uma multidão, Jesus aos poucos começou a revelar seu propósito. Após 3 anos de ministério e 6 dias da transfiguração, fez seu maior desafio à multidão: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Marcos capítulo 8, versículo 34. Cristo solicitou esse tipo de compromisso à multidão somente após demonstrar seu amor para com ela e ganhar sua confiança. Para um estranho, alguém que visitasse a igreja pela primeira vez, creio que ele diria: "Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas." Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Jesus levava em consideração as diferenças culturais de compreensão e de compromisso espiritual do povo. Ele sabia que usar o mesmo método com todas as pessoas não funcionaria. A mesma ideia está por trás dos círculos de compromisso. É uma estratégia simples que reconhece a ministração em diferentes níveis. As pessoas não são iguais, elas têm diferentes necessidades, interesses e problemas dependendo de onde se encontram em sua jornada espiritual. Não podemos confundir a função que exercemos na comunidade com o trabalho na multidão ou no núcleo. Cada grupo requer tratamento diferenciado. A multidão não é uma igreja, mas pode vir a ser. Depois de organizar sua igreja em torno dos 5 propósitos e identificar o que dela participam em termos de compromisso com cada propósito, você estará no caminho certo para equilibrar seu ministério e produzir uma igreja saudável. Você está agora preparado para dar o passo final no sentido de transformá-la numa igreja com propósitos, aplicando os propósitos a cada área da igreja, de sua igreja. Esse é o assunto do capítulo seguinte.